Olá, querido aluno, alunação, aqui é a professora Andresa Bello. Esse vídeo, ele foi preparado para o nosso penúltimo encontro aqui na plataforma, tá? No nosso próximo encontro já vai ser a nossa prova, então hoje vai ser o encerramento dos conteúdos. Eu espero que você tenha lido aí a sua apostila. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida quanto aos conteúdos relacionados à apostila, quanto aos conteúdos relacionados, a algum ponto da videoaula, nessa videoaula e das videoaulas passadas, vocês podem estar me procurando, tá bom? O único dia que eu não posso comentar assuntos relacionados aos conteúdos é o dia mesmo da nossa prova, tá? Mas nos dias que antecedem, você pode estar mandando aí uma mensagem pelo bate-papo da nossa plataforma. Caso não seja o dia e o horário da nossa aula, eu vou pedir só um pouquinho de paciência, porque eu dou a aula para outras turmas durante a semana. Então, assim, eu dou sempre preferência para responder os alunos do dia. E conforme vai dando aquelas brechinhas, eu vou respondendo sempre os meus alunos, tá bom? Desde já, quero agradecer os trabalhos já enviados aqui pela plataforma. Olha, que trabalhos maravilhosos, como vocês, assim, têm crescido, né? Tem alguns alunos que a gente vem acompanhando há algum tempo. Nas turmas sempre tem algum aluno novo, alunos que eu ainda não dei aula. E ali a gente se admira, eu fico muito feliz mesmo de ter percebido o quanto vocês se dedicaram. Vocês têm se dedicado aí no dia a dia das nossas aulas, enviando sempre o questionário, fazendo perguntas, e isso pra mim é muito bom, tá? Bem, na aula de hoje, lembrando que a nossa LDB ela é enorme, né? Vocês até fizeram o trabalho, né, de conclusão de módulo, vocês viram que são 92 artigos. E não teria como, né, em 4 encontros, a gente discutir todos os artigos. Porém, nós selecionamos os principais artigos, inclusive os principais artigos que caem, principalmente, né, em concurso público, tá? Em provas, os mais cobrados. E hoje eu preparei a nossa aula. Nossa aula hoje não vai ser tão extensa, né? Na última aula nós tivemos alguns vídeos que eu separei ali por temas, né? Como a educação de jovens e adultos, a educação infantil, fundamental, a educação especial, enfim. Deixei tudo separadinho para facilitar, não só na hora de vocês fazerem o trabalho, mas também para poder vocês estarem estudando para a prova. E na aula de hoje, eu separei só o artigo 3, né? O terceiro artigo na nossa LDB, que vai tratar sobre os princípios, tá? Da educação. É algo muito importante, é muito cobrado, e eu vim trazer aqui para vocês, venho trazendo nesse vídeo de hoje, a nossa aula de hoje, um material, assim, personalizado para a nossa turma, para a nossa demanda, para a nossa necessidade, ali com o apoio do significado das palavras, tá ok? Então vamos, sem mais delongas, para o primeiro slide, que é o slide aí, no caso, dos princípios. Deixa eu colocar a minha imagem aqui no cantinho e eu vou estar lendo com vocês os princípios e vou estar explicando cada um deles nos slides subsequentes, tá bom? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais princípios são esses, tá? Se vocês forem analisar aqui, são 13 princípios, tá? Eu até diminuí aqui a minha imagem para que você pudesse contar. Sendo que os dois últimos princípios, se vocês repararem, eu deixei na cor vermelha. Porque são alterações recentes, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Uma alteração foi de 2013 e essa última alteração aqui foi de 2018. Então, essas duas alterações geralmente são muito cobradas em prova, tá? Provas de concurso, geralmente eles tendem a pedir. Por quê? Quem está com uma LDB desatualizada, você vê que é 2018, 2018 não tem tanto tempo assim. Então, as pessoas que compraram, né, o material de LDB está desatualizada, provavelmente não vai ter essa informação. Então, as bancas aí, principalmente de concurso, já sabendo disso, são os itens que eles mais cobram. Vocês vão ver que não são conteúdos difíceis. É mais uma questão de você praticar, de você ler, tá? Mais uma vez eu quero falar uma coisa pra vocês, né? Que tem aluno que às vezes fala assim, professora, como é que a senhora sabe esses itens? Aqui não existe ninguém que é super-homem ou super-mulher, né? Nós somos humanos. O que faz a gente compreender é a prática diária. Todo dia você lendo, você falando sobre o assunto, faz com que a gente, com o tempo também, tenha mais facilidade, tá ok? Então vamos lá.
O primeiro princípio tá ali, ó, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. E tem essas duas últimas que eu falei que são importantes, não que elas são mais importantes que as outras, porém são as mais recentes, né? Que seria ali a consideração com a diversidade étnico-racial e a última, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, ok? Vamos para o próximo slide? Próximo slide, eu trouxe aí o artigo 206 da nossa Constituição Federal, tá? Vocês perceberam que na nossa apostila tem ali a nossa LDB, alguns, né, os principais artigos que estão sendo tratados inclusive nas nossas videoaulas. E também nós temos a nossa Constituição Federal, não ela toda, mas os artigos que tratam da educação. Os artigos da nossa Constituição Federal que tratam sobre a educação vai ali do artigo 205 ao 214. Hoje eu vou falar do 206, porque o 206 ele tem tudo a ver com o terceiro artigo da nossa LDB. Inclusive, desde a nossa primeira aula, nós já estamos tratando, né, de artigos em conjunto, tanto da nossa Constituição quanto da nossa LDB, mostrando ali os pontos que são similares, né, as explicações, o desmembramento dos itens, ok? Na Constituição, no artigo 206 vai falar assim, percebam como é parecido, né, o artigo 3º da LDB e o artigo 206. O artigo 206 vai falar assim, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais princípios? Nós temos ali uma quantidade menor, enquanto no artigo 3 da LDB são 13 princípios, né? Vai ali desmembrar esses princípios. Na nossa Constituição Federal, o artigo 206 vai falar que o ensino será ministrado com quantos princípios? Ali nós temos 8 princípios, tá? E um parágrafo único que vai explicar esses princípios. Vamos ler. Igualdade de condições para o acesso e permanência nas escolas, nós vimos isso no outro também. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, também vimos isso. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, também tem na LDB. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, vamos ver se essa aqui também tem, ó. Vamos ver. Essa aqui já não tem nessa mesma ordem. Já pula ali, olha, para o princípio de número 6, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E aqui, olha, no artigo 206 também tem. No 4º princípio, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. É a mesma coisa com uma fala diferenciada. Ok, vamos lá. Valorização dos profissionais da educação, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Vocês viram comigo a valorização ali do profissional da educação? Também aqui no artigo 3º da nossa LDB. Só que aqui no artigo 3º vai estar onde? Vai estar lá no 7º, valorização do profissional da educação escolar. E aqui no 206 vai ter uma explicação um pouquinho maior, vai falar da questão do concurso público. Nós vamos ver tudo isso nos próximos slides, tá? Não precisa se preocupar, você vai poder rever esse vídeo quantas vezes for necessário. Você pode dar um pause aqui, né? Pode printar essa tela, pode pausar o vídeo, fazer qualquer anotação. É importante, inclusive, fazer essas anotações no caderno, tá? Vamos lá.
O sexto princípio aqui vai estar falando sobre a gestão democrática do ensino público na forma da lei, exatamente como está na nossa LDB também. Garantido padrão de qualidade também tem. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da área da educação pública, nos termos da lei federal. Vamos ver se tem o oitavo? O oitavo já não tem, né? Ali só fala sobre a valorização, né? No artigo 3º, na LDB, só vai falar ali sobre a valorização do profissional da educação escolar, no artigo 7, no princípio 7º, no 7º princípio, perdão. E aqui vai trazer um diferencial que é a questão do piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos da lei federal. O parágrafo único vai falar assim, ó, a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica. A lei vai trazer sobre isso, a LDB também vai trazer, mas nos artigos subsequentes, não no 3º artigo, tá? E sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e também ali dos municípios, ok? Eu trouxe agora, né, as explicações sobre esses princípios nos próximos slides. O primeiro slide vai falar sobre a questão do acesso, né, igualdade de acesso e igualdade de permanência. São princípios que constam ali tanto na nossa LDB quanto na nossa Constituição. Olha o que eu trouxe ali no texto, tá? No texto que está aqui em cima no nosso slide. Por meio da Constituição Federal de 1988, seu inciso 1º do artigo 206 e também pela LDB, o artigo 3º, né? Podemos deduzir que a igualdade de condições se dá por duas vias. Então, assim, quais são as igualdades de condições que precisam ser garantidas aos estudantes? São igualdade de acesso, mas também de permanência. Inclusive, se vocês repararem, eu fiz aqui até aqui embaixo acesso mais permanência. Então, a garantia pela Constituição Federal e pela nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação não é só a garantia de acesso à educação. Você tem que garantir o acesso, mas também a permanência desse aluno. Eu vou pedir para vocês observarem aqui comigo, ó. Eu coloquei aqui, ó, acesso e permanência. E vou pedir para que vocês observem aqui comigo essa imagem, tá? Eu vou apagar aqui a canetinha para não ficar isso aqui em cima e atrapalhar a visualização. Mas eu vou pedir para vocês observarem essa imagem aqui. Vamos lá. A imagem que eu tô pedindo para vocês observarem, vocês vão perceber o que é igualdade. Aqui eu trouxe um exemplo assim... vou dar um exemplo, vou generalizar um exemplo para que vocês possam entender, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, é apenas um exemplo, ok? Um estádio de futebol. O estádio de futebol que garante igualdade ao acesso, nem sempre a igualdade produz equidade, tá? Igualdade é você permitir que todos entrem, né? Que todos participem, mas a equidade vai além da igualdade. A equidade, além de garantir a igualdade, vai garantir condições para que este ser possa realmente participar. Você vai perceber que na primeira imagem vai ter a igualdade, todo mundo pode entrar. Mas será que todos puderam assistir o jogo? Não. Você vai ver ali que o baixinho não conseguiu, o mediano conseguiu talvez com uma certa dificuldade, não é verdade? Então, será que a igualdade é dar a mesma coisa para todos? Essa é a igualdade de acesso. Todos entram e lá vocês decidam como que vocês vão fazer, né? Agora, a permanência na escola é você criar uma condição favorável para que este aluno continue, tá? Eu gosto de trazer muito essa questão dessa imagem quando eu tô dando aula também aí pro técnico de formação na educação especial aqui do curso mesmo, né? Que eu sempre bato nessa tecla. Não é só a questão de você permitir que o aluno entre. Permitir que ele entre é o mínimo, né? Mas e a permanência? E a nossa Constituição e a nossa LDB vai falar dos dois. Vamos ver o que esse texto que eu trouxe vem a dizer pra gente, tá? A igualdade para o acesso e permanência na escola é, na verdade, uma igualdade moral. Isto é,
Se a educação é um direito de todos e dever do Estado, é incumbência moral do Estado reconhecer que as crianças marginalizadas social e economicamente são juridicamente portadoras dos mesmos direitos que provêm do poder público e que definem sua dignidade como pessoa humana. O princípio de acessibilidade parece ser, na nova ordem jurídica, a grande tarefa do poder público. Mas o simples acesso materializado através da matrícula escolar é só o ponto de chegada à escola. Mas o princípio de permanência é que dá a garantia da saída do educando do sistema, da saída ali com qualidade, né, com a conclusão efetiva do ensino. A permanência é a garantia de uma saída da escola no final de 11 anos de educação escolar com justiça social, tá? Então vamos lá. Espero que essa parte tenha ficado bem clara. Acesso e permanência. Não é só o acesso, é garantir a permanência para que esse aluno termine ali a educação escolar no tempo determinado, né? Nós temos aí o outro princípio, que é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Aí eu coloquei ali então uma imagem, essa imagem tá ali, escola sem partido, né? Colocou Aristóteles com a boca fechada, colocou o professor com a boca fechada e os alunos também com a boca fechada. Eu gosto muito, né? De uma frase de Paulo Freire, que ele diz que a educação ela não é neutra, ela é dotada de opiniões, ela é dotada também de política, né? Enfim, ela é dotada de religião, ela é dotada de cultura, ela é dotada de valores, morais, regras de uma sociedade. E quando a gente não tem, né, na nossa Constituição, na nossa lei, a gente, às vezes, por falta de conhecer, né? Quando eu fui introduzida na LDB nesse princípio, eu não sabia a importância dela até eu analisá-la, né? Então, assim, saber que hoje nós temos a liberdade de aprender qualquer assunto, a liberdade de ensinar qualquer assunto, de pesquisar qualquer assunto, de divulgar nosso pensamento, seja ele qual for, a arte e o saber, é uma garantia de que a educação ela tem liberdade, tá? Que não vai ser uma educação manipulada. Olha o que tá aqui nesse balãozinho azul que eu coloquei. É a liberdade plena que os professores possuem de discutir diversos assuntos que entendem importantes para o ensino em sala de aula e em seus grupos de pesquisa ou estudo, sem a preocupação de sofrer retaliação, tá? Sem a preocupação de sofrer ali penalidades, prisões e por aí vai, perseguições e por aí vai. Portanto, qualquer tentativa de cerceamento, né, de acabar da liberdade do professor em sala de aula para expor, divulgar e ensinar é inconstitucional, tá ok? Essa liberdade, esse princípio, ele também é muito conhecido como isso aqui, ó, que tá aqui embaixo. A liberdade de cátedra ou liberdade acadêmica, que é um princípio que vai assegurar aí a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, tá? Esse princípio aí tem como finalidade a garantia do pluralismo de ideias e concepções no ensino, bem como a autonomia didático-científica, que permite aí tanto os docentes, que são os professores, se expressem, como também os discentes, tá? Sem que haja censura sobre as suas próprias convicções e seus pontos de vista, tá? Sem que haja a imposição de um único critério metodológico ou didático quando haja vários reconhecidos cientificamente. Bem, no nosso próximo slide vai estar ali o terceiro princípio, que é o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, tá? Que tem aí um link com o princípio que nós falamos anterior, né? O princípio anterior, que é a liberdade de cátedra, ou a liberdade aí de ensino, liberdade acadêmica. Nós temos várias concepções pedagógicas, dentre elas as mais conhecidas são a liberal, a tradicional, a progressivista, construtivista, tá? E existem outras. Nos próximos módulos, alguns alunos já estão aí terminando, né, o seu curso, já viram
essas concepções pedagógicas. Os alunos que estão chegando agora, não se preocupe, porque nós temos um módulo que nós vamos tratar sobre cada uma delas, tá? A escola é um segmento vivo dentro da sociedade, então o que se espera, né, em comum de pessoas ali tão diferentes, tão diversificadas, seriam o quê? Pensamentos, ideias, opiniões que sejam diferentes. Então, eu até coloquei ali, ó, importante, são previsíveis pensamentos ou concepções, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos, quanto por parte dos responsáveis, enfim, em diversos domínios do conhecimento, seja, por exemplo, de ordem teórica, seja de ordem doutrinária e seja também aí de ordem filosófica, tá? As instituições de ensino têm que levar, então, em conta que a qualidade de ensino vai passar necessariamente, tá, pelo respeito ao pluralismo de ideias dos professores, dos alunos, dos pais de alunos, da comunidade envolvida com a comunidade escolar, tá? Então, por lei, tanto na nossa Constituição Federal quanto na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aí a liberdade de você ter um pluralismo de ideias, plural, várias ideias, várias formas de pensar e também de concepções pedagógicas, tá? E ali até coloquei, posso falar? Lógico que pode falar. Então, na escola é lugar de termos liberdade, tá? Vamos lá. Temos ali respeito à liberdade e apreço à tolerância. Lembrando, queridos, que quando a gente fala sobre respeito à liberdade e apreço à tolerância, isso envolve várias questões. Eu trouxe aqui algumas imagens aqui em cima, tá? Tem a imagem aí do respeito à liberdade e apreço à tolerância, por exemplo, em questão de sexo, feminino, masculino, homossexual, enfim, opções de gêneros, né? Igualdade, a liberdade, o apreço à tolerância. Coloquei um outro exemplo, não que seja só esses, tá? Os exemplos são variados. O espaço aqui é pequeno, escolhi 3, que são os mais falados, né? Tem a liberdade religiosa, né? O mundo, ele é plural, então ali nós temos ali o respeito que cada um tem de professar ali a sua fé, e nós temos que ter o quê? Tolerância. E tem ali também a questão ali das etnias, que inclusive vai ter um princípio mais à frente que nós vamos falar sobre ela. Então não vou falar muito agora porque a gente vai ter um só para falar sobre ela. Eu trouxe aqui do dicionário o significado da tolerância. O que é a tolerância? A ação de tolerar, de aceitar ou suportar, com indulgência, clemência, né? Disposição é a parte que eu gostei mais, né, da definição do nosso dicionário, que vai falar assim, ó, disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferente dos nossos. Então, como o próprio o desenho fala, né, o mundo é plural, cabe a mim a liberdade de respeitar a liberdade que cada um tem, assim como eu tenho a minha liberdade de professar aquilo que eu acredito, de ter a minha origem, a minha história, de ser mulher, de ser reconhecida pelas minhas escolhas, mas eu também preciso ter o apreço à tolerância, que todos tenham tolerância da minha parte, e assim como eu também preciso praticar a tolerância, tá? O significado aí da tolerância. A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão, de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a harmonia na diferença. Não é só um dever de ordem ética, né? É igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. Inclusive, nós não vamos discutir neste módulo, tá? Mas uma coisa que tem ali na nossa LDB e cai muito aí em questões de provas, né? É a questão de que a escola é lugar onde nós temos que combater a cultura da guerra e incentivar uma cultura de paz, tá ok? Então vamos lá.
Nós temos esses princípios aqui em cima, tá? E eu vou explicar eles, ele é bem importante, causa muita dúvida. Vou até aumentar aqui minha tela para você não se perder por enquanto com o que está escrito aqui embaixo. Vamos só com o que está escrito aqui em cima. Coloquei 3 princípios que se comunicam, tá? Que são aí, ó, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, por lei, nós temos aí a possibilidade de coexistir, de existir em um mesmo ambiente, né, no território nacional. Tanto instituições privadas quanto instituições públicas, tá? Obviamente, tanto instituições públicas quanto as instituições privadas vão necessitar aí passar por todos os regulamentos da lei, da mesma forma, tá? Porém, no outro princípio, que é o princípio ali de número 6, vai falar que a gratuidade do ensino é no ensino público, em estabelecimentos que sejam oficiais. Então, a gratuidade não vai ser nas privadas. Vai ser em qual? Vai ser nas instituições oficiais da rede, né, de ensino público. E ali embaixo, aqui causa muita confusão e nós vamos tirar essa confusão agora, que é a valorização do profissional da educação escolar. Só que aí a gente precisa entender quem é o profissional da educação escolar. Bem, gente, a pergunta é essa, né? Quem são os profissionais da educação escolar? Muitas pessoas acham que profissionais da educação escolar são apenas os professores. E não são. Na lei, né, na nossa LDB, ela vem escrito bem especificado cada um deles e eu vou dizer aonde está. Não vamos ter como ler todos os artigos, né? Porque são 92, mas eu trouxe exatamente aonde está o artigo, caso você queira, e eu recomendo que você leia, tá? Esses artigos que eu vou indicar. Eu só vou ler esse texto aqui antes de eu falar quais são os profissionais da educação, tá? Pela lei. Assim sendo, é fundamental que os planos decenais de educação orientem as instituições de planos de carreira para os profissionais de educação, tá? Em todos os entes da federação. Peço desculpa aqui pela minha cachorrinha, gente, mas eu moro num condomínio, é difícil, tá? Mas voltando aqui para nossa aula, tá? Abrangendo os elementos indissociáveis da valorização profissional, que são, tá? Vocês viram comigo que lá no artigo 206 da nossa Constituição vai falar sobre a questão dos planos de carreira, enfim. E aí, o que seriam esses planos de carreira, valorização do profissional da educação? Isso aqui, inclusive, vou pedir para que vocês coloquem no caderno, porque isso aqui é muito importante. E muitas das vezes o aluno tem muita dificuldade de encontrar o que é a valorização. O que abrange aí a valorização do profissional da educação, tá? Daqui a pouco nós vamos ver quais são os profissionais da educação, mas todos os profissionais da educação, já vamos dizer de antemão, precisam de ter o quê? Salário digno, carreira atraente, jornada compatível com os afazeres escolares, porque o professor ele não trabalha só dando aula, existe toda uma preparação da aula, correção de trabalho, elaboração de prova, de plano de aula, enfim. Inclusive para garantir a presença de todos os profissionais em curso de formação inicial e continuada, ou seja, além do horário ser compatível, né, com o horário de trabalho, o horário para o planejamento das suas aulas, é necessário que esse profissional tenha um horário, vamos dizer assim, flexível para que ele possa ter ali não só a formação inicial, mas que ele possa continuar tendo a sua formação, estudando, se aperfeiçoando, e no processo de elaboração e condução dos projetos políticos e pedagógicos da escola. Então, quando falamos aí de valorização do profissional, nós vamos ver que valorização do profissional da educação escolar seriam todos esses itens. Valorização não é só pagar bem, né? Não é só o salário digno. É um salário digno, carreira atraente, jornada compatível com os afazeres escolares, inclusive para garantir a presença de todos os profissionais em cursos de formação inicial e continuada e no processo de elaboração e condução dos projetos políticos pedagógicos da escola, tá? Também vamos ter aí um módulo só para a gente falar sobre o projeto político pedagógico das escolas. Você pode já pesquisar, caso você tenha assim, essa disponibilidade, essa curiosidade, e eu até incentivo isso, tá?
Mas quem são aí os profissionais da educação? Dentro do que nós chamamos de profissionais da educação, existem dois segmentos. Então, profissionais da educação se dividem em dois segmentos. Existem os profissionais do magistério e existem os servidores da educação. Tanto os profissionais do magistério quanto os servidores da educação são considerados profissionais da educação. Vamos ver o que vem dizer aí sobre os profissionais do magistério. Os profissionais do magistério são todos aqueles que exercem atividades de docência, ou seja, são os professores mesmo, de fato, e suporte pedagógico à docência. Então, todo suporte pedagógico à docência também é considerado uma forma de profissionais do magistério. São eles diretores, coordenadores, supervisores, toda aquela parte voltada ali para a parte pedagógica da escola, tá? Conforme formação e habilitação definidas. Aonde que vem definindo em lei quem são os profissionais do magistério? Você vai lá no artigo 62 e 64 da LDB, que vai falar quem é que pode atuar na educação infantil, quem é que pode atuar no ensino fundamental 1 e quem é que pode atuar no ensino fundamental 2, no ensino médio, no ensino superior. Ali vem dizendo exatamente quais são as habilitações necessárias para a ocupação de cada cargo. Então, para esses quesitos de cargo, né, do profissional do magistério, você vai encontrar lá nos artigos 62 e artigo 64 da nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Eles atuam diretamente no processo de ensino, nas unidades escolares, nas atividades do suporte das unidades escolares ou no órgão gestor da educação municipal. Então, dentro dos profissionais de educação, nós vimos um segmento, que seria o segmento dos profissionais de magistério. Vamos ver o próximo? O próximo ali seriam os servidores da educação. Quem são os servidores da educação? Servidores da educação são os trabalhadores responsáveis pelas atividades de infraestrutura escolar, tá? Tais como asseio, conservação, manutenção, preparo da alimentação escolar, administrativas e de secretariado, tá? Motoristas de transporte escolar e outros que são importantes para o adequado funcionamento das unidades escolares e da Secretaria Secretaria Municipal de Educação, tá ok? Então, nós vimos quem são os servidores da educação, quem são os professores do magistério. O que esses dois grupos têm em comum? Ambos são profissionais da educação. Então, quando nós falamos ali no princípio de número 7, que é necessário haver valorização do profissional da educação escolar, perceba que não está falando que tem que ter valorização do profissional do magistério, tá? Mas sim profissional da educação escolar. Ou seja, abrange esses dois grupos. E o que seria essa valorização? Só batendo de novo nessa tecla. Salário digno, carreira atraente, jornada compatível com os afazeres escolares, inclusive para garantir a presença de todos os profissionais em cursos de formação inicial e continuada e no processo de elaboração e condução dos projetos políticos pedagógicos da escola. Até porque nós vamos ver ali que um dos princípios é a gestão democrática. E gestão democrática, como é democrática, a participação de todos. Todos os participantes, todos os integrantes da comunidade escolar. Integrantes da comunidade escolar são pais, alunos, professores, os servidores da educação, diretor, secretário, todos, tá? Então vamos lá. O artigo 206 vai falar, o artigo 206 da nossa Constituição Federal vai determinar, né? O ensino será ministrado no país a partir de alguns princípios, frisando que um deles deverá ser a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos aos das redes públicas, tá? Vamos lá.
Esse outro princípio aqui, ó, mais dois princípios. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Perceba que a gestão democrática é em qual tipo de ensino? No ensino público. A gestão democrática por lei como princípio não é na privada, mas sim na do ensino público, tá? E garantia do padrão de qualidade, ou seja, tanto nas privadas quanto nas públicas é necessário que tenhamos o quê? Padrão de qualidade. Eu trouxe aqui para vocês o que vem a ser democracia. Democrática. O que é democrática? Gerir democraticamente uma escola pública, uma organização social dotada de responsabilidades e particularidades, é construir democraticamente. Isso significa contrapor-se à centralidade do poder da instituição escolar, bem como primar pela participação de quem? Dos estudantes, dos funcionários, dos professores, dos pais, da comunidade local, na gestão dos estabelecimentos, né? Na melhoria da qualidade do ensino e na luta pela superação da forma como a sociedade está organizada, tá? Então, ali eu até coloquei ali umas bandeirinhas, né? O que seria essa gestão democrática? É atender a voz dos alunos, a aprendizagem tem que estar em primeiro lugar, a educação de qualidade é um direito aí de todos, mais diálogo com a comunidade, queremos decidir juntos, transparência no uso dos recursos, já que é algo público, né? Vamos lá. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no artigo 14, vai falar assim, ó: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público, tá? Na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios. Para que haja essa gestão democrática do ensino público, lá no artigo 14 vai dizer que precisa ter dois princípios dentro desse princípio, que seria participação dos profissionais da educação, e agora a gente já sabe quem são os profissionais de educação, porque nós vimos no slide anterior, na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. E ali outro princípio seria a participação da comunidade escolar e local, né? Onde é que vai acontecer, né, essa participação, já que nem todos trabalham na escola? Por meio de conselhos escolares ou equivalentes, né? A gente botou ali conselhos escolares, mas qualquer outro tipo de reunião que seja similar ao conselho escolar, que sirva como uma ação democrática, é aí uma forma de validar esse princípio, tá? Estamos quase chegando no finalzinho, tá? Vamos lá. A próxima seria aí, valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Isso aqui tem muito a ver, inclusive, com a EJA, né? Que é a valorização de toda a experiência extraescolar. A EJA, conforme eu falei na aula passada, tem aluno que me pergunta, pode parecer bobeira para quem sabe, mas para quem não sabe é importante. Eu valorizo cada pergunta. E o aluno perguntou assim: professora, o aluno que nunca estudou e ele entra ali na modalidade da EJA, ele vai fazer educação infantil? Não. Por que não vai fazer educação infantil? Porque a própria lei vai falar que há ali a valorização de toda a nossa experiência extraescolar, não só para os adultos, mas também para todas as crianças. Nós devemos valorizar toda a experiência que aquele sujeito tem na vida, tá? Vamos lá. E a vinculação da educação escolar com o trabalho e as práticas sociais tem tudo a ver lá com aquele primeiro artigo da nossa LDB, nossa primeira aula, que fala que a educação ela tem 3 finalidades: o pleno desenvolvimento do educando, o exercício para as práticas sociais, o exercício da democracia ou o exercício para a cidadania, que é a mesma coisa, tá? E ali a preparação ou qualificação para o trabalho. E olha aqui aparecendo de novo a questão do trabalho, né? Princípios legais, né, LDB. Além de dizer quase com as mesmas palavras os princípios que a Constituição dita para a educação nacional, a nossa LDB acrescenta alguns outros. São eles aí, a valorização da experiência extraescolar. Isso porque cada estudante possui vivências fora da escola. Por exemplo, o camarada trabalha ou vai participar ali, por exemplo, de um grupo cultural, político,
ou mesmo religioso, que devem ser levadas em conta pelos profissionais da educação. E a vinculação ali entre a educação, o trabalho e as práticas sociais. Esse princípio também se refere ao mundo fora da escola. Significa que o ensino precisa estar relacionado com o trabalho e atividades sociais, que são aspectos importantes na vida de qualquer pessoa, tá? Vamos lá. Para finalizar os princípios, porque são 13, né? Nós tivemos esses dois que foram aí incluídos. O versículo é mole? O princípio de número 12, ele foi incluído no ano de 2013 e o princípio de número 13 foi incluído no ano de 2018. São eles: consideração com a diversidade étnico-racial e a garantia ao direito à educação ao longo da vida, tá? Eu trouxe aqui algumas definições, porque às vezes a gente fica assim, será que é correto falar a palavra étnico, perdão? Étnico. Vou até diminuir aqui a minha telinha para eu poder aproveitar aqui. Será que é errado eu utilizar raça? Será que existe raça quando nós falamos de humanos? Será que existe racial? Bem, eu vou dizer para você que existe sim, porque está em lei. Na lei tem a palavra étnico e tem também a palavra racial. Mas é necessário termos cuidado, por quê? Quando falamos de raça, nós precisamos falar de raça dentro do que está no quesito do dicionário. E não raça para distinguir como se fôssemos pessoas diferentes. Nós somos todos seres humanos, ok? Vamos então ver o que o dicionário traz como definição do que é étnico. Étnico é relativo à etnia, grupo étnico, influências étnicas que se pode referir a uma certa população ou a um povo. Então, étnico tem a ver com uma população específica, a hábitos, forma de comer, religião, enfim, várias coisas. Sotaque, né? De uma determinada população, de um determinado povo. Racial, que é a expressão que está na nossa lei, é aquilo que é relativo à raça. Ali tá ódio racial. Ódio racial é só um exemplo da aplicação da palavra racial, tá? Mas aqui no dicionário tá falando assim, relativo à raça. Então, para eu entender o que é racial, eu tenho que buscar no dicionário o que significa raça. E eu trouxe aqui em cima, no verdinho, o que é raça. Categorização que pretende classificar os seres humanos, pautando-os em caracteres físicos e hereditários. Então, aqui não é para dizer que um é humano, o outro é uma outra espécie. Não é isso. Mas é para, assim, de alguma forma, entender as características que torna a gente pertencente a um povo ou não. Características, por exemplo, de um brasileiro, de um nordestino, de um índio, de um negro, de um branco, de um europeu, enfim. Características de um povo, tá? Podendo ser características físicas ou até mesmo hereditárias. E tem ali o complemento que diz assim, ó, grupo de indivíduos cujos caracteres biológicos são constantes e passam de uma geração para outra. A isso nós damos o nome, por exemplo, raça branca, raça negra, todos são humanos, tá? E todos devem receber o mesmo direito, o mesmo respeito e a mesma tolerância. Vamos pro próximo. Só para finalizar aqui, olha, gente, a Constituição Federal, artigo 6, vai falar assim, ó, são direitos sociais a educação. Então, a educação é um direito social. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, proteção à maternidade, né? E a infância, a assistência aos desamparados. Esse é o artigo 6º que vai falar que um desses direitos sociais que eu li aqui, o primeiro deles é a educação. O artigo 22 vai falar assim, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E o artigo 23 vai falar, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Gente, a nossa aula, né, nosso conteúdo, a nossa apostila é finalizada aqui nesta aula. Nosso próximo encontro vai ser para nossa prova e eu desejo a você muita sorte, muita bênção na hora de você fazer. Faça com calma,
tá? Foi um prazer ser sua professora nesse módulo e espero te encontrar outras vezes. E para aqueles que estão finalizando o módulo agora, parabéns. Deus te abençoe.